Jungle Cruise, lançamento da Disney, que acompanha um capitão de um barco e uma tripulação se aventurando pelas entranhas da floresta amazônica em busca de resolver um misterioso segredo que poderá mudar o destino do mundo inteiro como o conhecemos. O filme é dirigido por Jaume Collet Serra, diretor de Águas Rasas, filme bem interessante inclusive, e A Órfã. Ele tem também o Dwayne Johnson no elenco, Emily Blunt, Paul Giamatti e Jesse Plemons, dentre os mais conhecidos, digamos assim. Jungle Cruise pode funcionar como uma revisita aos antigos filmes de exploração, filmes que frequentaram bastante o cinema na década de 50, 60, 70, né? Tarzan é um desses filmes. Tudo isso até antes mesmo de Indiana Jones popularizar bastante esse estilo de filme, digamos assim. São filmes que costumam retratar um país estrangeiro aos Estados Unidos ou à Inglaterra da maneira mais estereotipada possível e também desinformada, vendendo a ideia de desbravadores à beira de entrar no desconhecido, no perigoso, no selvagem, de uma maneira que nem os próprios nativos, coitados, parecem conhecer. Há público para esse tipo de filme, é fato, sempre vai ter, mas é um público que está cada vez mais escasso e acho que o que sobra de público mais vívido com relação a esse projeto é o público infantil, que ainda consegue, por exemplo, tolerar Piratas do Caribe da vida, por exemplo, né? Só como exemplo, calma, nem tudo é ruim, mas muito é. Assim sendo, as atrações da jornada vão se apresentando cada vez mais simples. Um tigre entra num bar e aí as pessoas se armam para salvar o dia. Um vilão caricato que logo menos passará, sei lá, um papel de ridículo após uma corrida entre gato e rato, né, ser colocado ali na trama. E finalmente lutinhas ou confrontos circenses das quais pouco se entende, mas que faz o filme passar o tempo entre uma cena e outra de uma grande revelação, que agora sim parece que a coisa vai acontecer. Não acontece. É comum esquecermos o porquê das coisas estarem acontecendo. Olha só você, o real motivo da jornada ser seguida é substituída pela próxima enrascada dos protagonistas que desfilam em grandes fundos verdes e, ao final, como sempre, lembramos, ou melhor, descobrimos o segredo em um grande acontecimento visual, falado inclusive, né? Praticamente desenhado, mas que pouco realmente vai fazer a história ser grande como a pretensão do filme é. O grande problema desse tipo de filme sempre vai ser esse fator exagero de pretensão. Como qualquer filme desse gênero ultrapassado, digamos assim, Jungle Cruise quer ser enorme, ter cenas marcantes, vender a ideia do misterioso, a ideia do novo ao sair do país de origem e desbravar a vida selvagem de outra cultura, uma vida tão selvagem que mal conseguem pronunciar o próprio idioma, veja só você. Quanto mais pretensioso, então maior a queda, e por isso Jungle Cruise não supera ser um bom passatempo para jovens, né, para um público mais jovem. E acaba sendo esses filmes que logo serão esquecidos pela maioria que assistiram. Você vai dizer assim, cara, acho que... Sabe aquele filme? E para por aí. Emily Blunt, coitada, não pertence mais a esse tipo de papel. A carreira dela deu uma guinada depois de filmes ali como No Limite do Amanhã, O Lugar Silencioso, A Garota no Trem e principalmente Sicário. Então, vê-la estar nesse tipo de filme não funciona, assim como também não funcionou no remake de Mary Poppins. Né? Eu acredito que menos ainda nesse daqui, inclusive. Mas só que todo mundo tem que pagar suas contas e com Emily Blunt não foi diferente. Dwayne Johnson vive mais uma vez o bom gigante, pouco muda dos trejeitos dos filmes que ele trabalhou recentemente, Jumanji, Rampage, por exemplo, mostrando que o seu melhor continua nos projetos que poucas pessoas assistem, como por exemplo Ballers, por aí vai. Dwayne Johnson ele tenta sair do The Rock, ele tenta fugir desse estigma de The Rock, mas a cada filme que se põe novamente como forte e infalível, ele dá um passo atrás nessa busca. Então que assuma logo aí o lance do The Rock e deixe de frescura. Porém, vale dizer, o carisma dele é imbatível e um ator genérico no papel faria o filme ser bem menos aceitável, mas bem menos aceitável. Dado o fato do roteiro ir direto na mente do seu público super específico, o público infantil no caso, nos resta aceitar que a gente está em uma espécie de atração de um parque temático da Disney. A trilha nos convida a entrar nessa jornada simples, né? E o visual nos convida a sairmos um pouco do realismo e aceitar a fantasia. O problema é que toda atração da Disney tem filas muito grandes, e essa fila aqui é sentida, porque até chegar nisso, tome ficar em pé, esperando alguma coisa acontecer.
O fato é que, se a fantasia não for colocada na frente de tudo, absolutamente nada conseguirá ser aceito. Nem sempre é fácil fugir dos pés no chão, digamos assim, né? Diante de todos os problemas que eu falei agora há pouco. Mas todos os elementos para esse tipo de imersão, eles estão presentes. Aí, se a pessoa conseguir, massa, o filme ele sobe um pouco de nível. Se não, aí é paciência. É muita paciência. E aí, entre pequenos acertos para o público que ele se direciona e toda uma estética que não consegue dar nenhuma profundidade a algo extremamente denso e cheio de detalhes como a floresta amazônica, Jungle Cruise parece pertencer a uma outra era do entretenimento. Aceitar isso e se deixar levar pelo pouco de interessante que a aventura acompanhada por uma boa trilha sonora entrega, garantirá o divertimento. Se não aceitar isso, divertimento algum, é só mais um filme, é só mais uma aventura, é uma parada genérica que sinceramente a gente já deve ter visto pelo menos umas 20 vezes. Fácil. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.